Oi, Marcelo, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem por aqui, sim. Bueno, Você tá bem? tudo ótimo na correria de sempre. Sempre, sempre. Mandar o link aqui para uma colega autora, ela me pediu aqui. Bom sempre entrar com uns minutinhos de antecedência, porque sempre tem os imprevistos, né? Sim, eu falei, deixa eu entrar, porque eu perguntei pro Sérgio se Uhum, ele tinha tido contato com você, né? Aí ele falou, ainda não. Aí eu falei, então eu vou entrar, porque qualquer coisa eu tô lá. Senão isso. Né? Eu falei assim, deixa eu entrar, porque vai que, né, aconteceu alguma coisa com a pessoa. Aí eu falei, vou dar uma lida rápida aqui nos artigos. Aí ele falou, não, tá bom. Mas já que você tá aí, Marcelo, eu vou sair. Você toca Tá? aí, se precisar de alguma coisa. Você tem meu contato? Eu passei lá no e-mail. Na verdade, eu não vi esse e-mail ainda. Não, que eu passei para você e para o Sérgio, né, no dia 31. Quando pediram para os assessores se apresentar, então eu passei para ele como a Hum, assessora suplente, né? Aí tá, depois ele me tá. perguntou um monte de coisa, eu falei assim, mas eu sou a suplente, eu não sou lá dessa, desculpa. Aí eu falei, não, imagina, né? Se precisar, me dá um toque. E Nossa, eu aí, não recebi esse. Só chegou aqui não, aqui no, deixa eu ver. eu vou Não, deixar meu realmente contato não vi aqui esse. no chat. Eu só quero ver se minha Aí, câmera, o microfone está funcionando. Estão escutando? Tá. estamos. Obrigada. Então, Marcelo, eu vou deixar aqui meu contato. Se precisar de alguma coisa, me dá uma chamada. Eu tô aqui conectada, mas já Tá que bom. você comanda aí junto com o Sérgio. Tá ótimo. Um Obrigado, bom tá? trabalho aí para vocês, boa apresentação. Valeu, bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Só para avisar que eu vou apresentar trabalho que precisava do protocolo de presença. Bom dia.
Eu sou o assessor, a gente só está esperando o moderador, ele está entrando, tá bom? Ok. Só um minuto que o Sérgio está entrando, o moderador, um minutinho só.
Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos todos aí para a nossa sessão de finanças comportamentais. Prazer, meu nome é Sérgio. Eu já dei uma olhada nos artigos, muito interessantes todos eles. Vamos começar então? Só vou falar rapidinho como é que vai ser a sessão. Após a apresentação de cada artigo, nós teremos aí 8 minutinhos, né, para discutir cada artigo. Logo em seguida, depois da apresentação dos 3 artigos, nós vamos ter a nossa discussão de 20 minutos, ok? Então, só repetindo, cada artigo, 8 minutinhos de apresentação, aí a gente faz uma rápida discussão de 8 minutos, outro artigo, 8 minutos, outro artigo, 8 minutos, e por fim, a gente faz um debate aí de 22 minutos. Pode ser? Tranquilo? Sérgio, é o Marcelo, o assessor. Opa! Tem a opção tanto deles apresentarem com PPT ou de fazerem o vídeo online. Vamos na sequência e aí cada um vê o que prefere. Eu até prefiro eles apresentarem na sequência. Que tal, gente? Aí depois a gente troca uma ideia. Eu acho que até é melhor, né? Porque aí fica meio mastigado, né? Fica muito cortado, né? 8 minutos, conversa e tal. Se vocês preferirem fazer tudo junto, na sequência, aí a gente faz uma nossa discussão. Pode ser? Eu até prefiro. Primeiro seria o bem-estar. Quer fazer online ou vídeo? Bom dia. Eu prefiro que seja o vídeo. O vídeo, tá bom. Uhum. Vou colocar aqui então. Não, espera aí. Acho que eu coloquei. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Só um Sérgio. minuto. Tá entrando. Sérgio, Marcelo, tudo ok para acessar o material? Estamos subindo o vídeo, tudo bem? Bom dia, Hernani. Bom dia, tá Subindo o ok. vídeo agora aqui. Não, ainda não saiu Também? nada. Espera aí que eu tô colocando. Vamos ver se vocês vão ouvir. Um minutinho só. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá carregando. Só um minutinho. Eu tô com internet. Você quer que eu tente fazer por aqui? Agora vai. Tá.
Curso de administração pela Universidade Federal. Marcelo, você está apresentando com som, no caso aí, o que você está expondo? Porventura que tiver som, não está saindo. Parece que o som não está saindo, né? O som não está saindo. Espera aí. Vou parar e reproduzir de novo. Um minuto. Por que o áudio não foi? Se você me permite, eu faço com você, posso? Para a gente Pode, compartilhar. Aí você pode. compartilha, eu vou falando, descompartilha. Eu vou descompartilhar, então. Agora, no mesmo íconezinho daquela setinha verde, compartilhar, no canto inferior esquerdo, tem um botãozinho, né? E esse botãozinho, basicamente, desculpa, Ah, não é, Nani, é não é isso aqui. mesmo. Tinha Direito, perdão. esquecido. Share Sound, perdão. Share sound, Isso, share sound. eu tudo Exato. errado. Valeu. Eu não tava aberto. Desculpa. Share. Obrigado, Hernani. Pela Universidade Federal de Santa Maria, e hoje eu vou apresentar o artigo Bem-Estar Financeiro dos Idosos, Evidências para o Brasil, que foi realizado junto com os professores Kelmara Vieira, Breno Pereira, Leander Clay e a pós-graduanda Tayane Mateis. Para dar início ao tema, é preciso que abordemos alguns aspectos. O envelhecimento da população será a transformação social mais significativa desse século. O número de pessoas com mais de 60 anos aumenta cada ano, e é provável que ele dobre até o ano de 2050, o mesmo ano em que o número de idosos ultrapassará o número de jovens com até 15 anos. Esse cenário traz novos desafios, como o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS 3, Objetivo de Ampliação do Bem-Estar da População. Melhorar o bem-estar financeiro dos cidadãos é um desafio fundamental, que traz crescimento econômico e contribui para as ODSs. Além disso, o bem-estar financeiro está positivamente relacionado à qualidade de vida, e melhora pontos como a saúde mental e física, além de melhorar a socialização. Falando dos idosos, a melhoria do bem-estar financeiro eleva seus padrões de vida e, consequentemente, mitiga os efeitos adversos do envelhecimento populacional. Ainda há dificuldades em identificar o efeito do envelhecimento no bem-estar financeiro, justamente porque não há um consenso na literatura sobre as diferenças do bem-estar segundo a idade.
Com isso, o objetivo do estudo é identificar o bem-estar financeiro percebido pelos idosos brasileiros e, subsidiariamente, buscar se avaliar a percepção se a percepção difere segundo os perfis socioeconômicos e demográficos dos idosos. Não há um consenso sobre a definição de bem-estar financeiro, mas a definição de maior aceitação é a da Consumer Financial Protection Bureau, que diz que bem-estar financeiro é o estado em que os indivíduos controlam suas finanças, estão preparados para possíveis choques financeiros e possuem liberdade de escolha para desfrutar da vida. Na literatura, há discordância em como o bem-estar financeiro é alterado pela idade. Alguns estudos sugerem que o bem-estar financeiro aumenta com a idade, como Colles e Urban e Guter e Cooper dizem, e outros estudos dizem que o nível de bem-estar diminui com a idade, como Chartegel et al. E Garcia Mata et al. Dizem em seus trabalhos. Quanto à metodologia, foi aplicada uma pesquisa survey com uma amostra mínima desejada de 1.068 entrevistados para definir bem-estar financeiro, medir o bem-estar financeiro, foram utilizadas 4 dimensões: segurança financeira, tranquilidade financeira, liberdade financeira e satisfação com a gestão financeira. A escala utilizada no questionário foi tipo Likert de 5 pontos, variando de nunca até sempre. Quanto aos resultados, os piores níveis de bem-estar financeiro foram identificados entre os respondentes de classes sociais mais baixas, não brancos, com menores graus de instrução e sem casa própria, o que era já esperado. A variável gênero não mostrou significância em relação ao bem-estar financeiro. Com as respostas dos idosos, a gente pode perceber que eles classificam a segurança financeira como baixa e muito baixa, o que demonstra incerteza quanto ao futuro e possível estabilidade financeira, o que leva a uma baixa perspectiva de alcance de metas e objetivos. Já a dimensão satisfação com a gestão financeira apresentou os melhores resultados, o que demonstra que eles estão satisfeitos com como eles gerenciam o próprio dinheiro. Aqui nesse quinto quadrado, a gente tem a média das dimensões apresentadas, como a gente falou, a segurança financeira apresentando a média mais baixa e a satisfação com a gestão financeira apresentando a média mais alta. Outra coisa que a gente pôde perceber é que idosos com a idade mais avançada, de 75 a 99 anos, apresentaram maior percentagem de bem-estar financeiro alto ou muito alto, enquanto idosos com uma idade menor, de 60 a 65 anos, tiveram um bem-estar financeiro apresentado como menor, mais baixo. Como conclusão, a gente pode dizer que, embora a maioria dos idosos apresente altos níveis de bem-estar financeiro, 40% ainda tem níveis baixos ou muito baixos, o que é uma parcela significativa da população e justifica mais pesquisas nessa área. Embora os idosos se mostrem, na maioria, satisfeitos com o gerenciamento de seus recursos, poucos se sentem tranquilos financeiramente, principalmente em relação ao futuro. E a falta de preparação financeira para a aposentadoria agrava pela precariedade do sistema previdenciário brasileiro, afeta negativamente o bem-estar financeiro dos idosos. As aposentadorias serão cada vez menores e a preparação para a aposentadoria se faz cada vez mais necessária, já que o risco de endividamento aumenta na terceira idade, pela facilidade de crédito obtida pelos idosos. O terceiro e último ponto da conclusão é que a digitalização financeira é um desafio, dado que muitos idosos têm baixo nível de educação financeira e digital. O conhecimento digital é cada vez mais relevante, tendo em vista que as transações e organização financeira de cada indivíduo ocorre cada vez mais pelos meios digitais. Os amigos e familiares dos idosos precisam instruir eles a ter mais conhecimento digital, para que assim eles consigam ter mais conhecimento e atingir um melhor nível de bem-estar financeiro. Esse foi o trabalho de hoje e eu agradeço pela atenção. Ok, ótimo. Vamos
O próximo, Olá, eu sou Nicole, graduanda do curso de Eu Administração tô pela parando Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu aqui. vou apresentar o artigo Bem-estar Financeiro dos Peraí. Idosos, Evidências para o Brasil. perfeito. O segundo, eu acho que é alfabetização financeira. Pode passar o vídeo. Mas Obrigada. vai passar o vídeo também do segundo? Isso, obrigada. Tá bom, tá bom. Minuto que eu tô buscando do site do SEMEAD, um minutinho. É alfabetização financeira, é isso? Alfabetização financeira, instrumento de melhoria de vida de universitários. Perfeito. Um minutinho, abrindo. Estou compartilhando, um minuto.
Vocês já estão vendo ou ainda não? Não. Não, então espera um minutinho. Agora foi. Pronto. Perfeito. Vai iniciar um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Eu vou apresentar o artigo Alfabetização Financeira, Instrumento de Melhora de Vida de Universitários em Meio à Pandemia. Autores: Cristine, Felipe, Anne, Ana e Otávio. O artigo foi desenvolvido pelo NUFPEC, Núcleo de Finanças Pessoais e Comportamentais da UFSC. Primeiramente, então, fazendo uma contextualização, a gente coloca que a pandemia evidenciou a fragilidade financeira da população. Então, porque muitos perderam seus empregos ou tiveram seu poder de compra reduzido, e isso evidenciou a importância de uma gestão financeira pessoal, a necessidade de gerenciamento de suas finanças pessoais. Nós temos um estudo que foi realizado no ano de 2018 pelo Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil, que coloca que apenas 16% da população brasileira ela poupa. Então, olha a necessidade de estar discutindo o assunto. Nós temos como objetivo do artigo comparar o nível de alfabetização financeira frente ao conhecimento, atitude e comportamento financeiro dos estudantes antes e após o início da pandemia da Covid-19. A técnica de coleta de dados. Então, foi realizado um questionário com 33 questões, sendo que a primeira parte ela abordava perfil socioeconômico e demográfico, e a segunda parte, ela procurou investigar a percepção dos respondentes sobre conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro, e foi utilizado o software SPSS. Então, fazendo primeiramente, né, os tópicos da revisão bibliográfica, nós temos que a educação financeira, ela implica no conhecimento prático de direitos, normas sociais e atitudes necessárias para compreender e executar tarefas financeiras. Então, ela refere-se ao processo de ensinamentos de elementos que tangem a alfabetização financeira. Já, segundo a OCDE, educação financeira é um método pelo qual as pessoas e a sociedade como um todo obtêm melhorias significativas no conhecimento financeiro. E também esse órgão, ele coloca que a alfabetização financeira, ela tem 3 dimensões, que é o conhecimento financeiro, atitude financeira e comportamento financeiro. E cabe também ressaltar que o conhecimento financeiro, ela é basicamente, né, ele se refere à sapiência factual relacionada ao meio financeiro. Então, é como conhecimento dos produtos financeiros ou mercado financeiro propriamente dito. Já a atitude financeira, ela refere-se às crenças por trás das atitudes de cada indivíduo. Já o comportamento financeiro, ele é um pouquinho mais profundo. Ele refere-se à maneira como o indivíduo se relaciona com as suas finanças pessoais. Frente a isso, agora nós vamos para os resultados. Nós temos que a maioria dos respondentes, são 52%, tem de 21 a 30 anos. Os respondentes, 40% é do sexo feminino e 60% feminino, 75% são solteiros, a maioria dos respondentes são do curso de administração, sendo 25%, e 17% ciências contábeis. A maioria dos respondentes, 34%, quase 35%, moram com 2 pessoas na residência, 40% possuem moradia própria e 45% é alugada. A média de renda, então, nós temos que 19% entre 1.100 e 2.200 e 21%, quase 22% acima de 6.600. Então, nós perguntamos dos respondentes se eles são dependentes financeiramente. Nós temos que 48% são parcialmente, e nós gostaríamos de saber, então, da renda deles. Nós temos que 37% têm a renda através de estágio ou de bolsa. Então, antes de nós aprofundarmos o conhecimento, fazemos outras perguntas, nós queríamos saber qual o conhecimento básico dos respondentes frente ao conhecimento financeiro básico. Nós temos que 83% o total de acertos. Então, nós temos um conhecimento elevado sobre as questões básicas de finanças. Esse estudo ele foi baseado, né, no estudo de Potri, Vieira e Kish, em 2018. Então, nós temos agora os resultados sobre a atitude financeira antes e após a pandemia. Então, se eles se preocupavam com o futuro,
ou apenas o presente, nós temos uma média de 4%. E depois do início da pandemia, essa média passou para 4,39%. Então, a gente percebe uma preocupação com o futuro. Já o comportamento financeiro, também nós temos antes da pandemia, nós temos 3%, né? Se eles ficavam preocupados em guardar algum dinheiro. Depois da pandemia, passou para 3,21%. Então, percebe-se que eles tinham a necessidade de, pelo menos, pensar de uma reserva de dinheiro. Mudou o comportamento. E depois nós fizemos uma comparação entre antes e após a pandemia com a satisfação da situação financeira. Então, assim, quão satisfeito você estava com a sua situação financeira antes da pandemia? Ou quão satisfeito você estava com a sua situação financeira neste momento? Então, passou de razoavelmente para depois 58%. Então, aqui, esse percentual já teve uma diminuição, vendo que eles não estavam tão satisfeitos depois do início da pandemia. Com a preocupação do futuro, nós temos que, não me preocupo com o futuro, vivo apenas o presente. Depois do início, essa preocupação ela aumentou para 68%. E o comportamento financeiro, a reserva financeira, né? Faça uma reserva de dinheiro que recebe mensalmente para uma necessidade futura. Nunca, não variou muito, né? Mas depois do quase sempre, nós temos, antes do início da pandemia, 22%, quase 23%, mas depois do início da pandemia passou para quase 26%, vendo essa necessidade de reserva futura. Das considerações finais, então a maioria dos respondentes são mulheres, de 20 a 30 anos, eles demonstram uma atitude financeira relativamente positiva, mas ainda há espaço para melhorar. O comportamento financeiro, muitos conseguem poupar, mas há importância de ter esse hábito mensalmente. O nível de conhecimento, questões de taxa, juros, inflação, ele é relativamente satisfatório, mas grande parte ainda afirma gastar menos do que ganha, mas apenas reserva uma pequena parte desse dinheiro para gastos esporádicos, sendo que tem que ressaltar uma reserva para eventualidades futuras. Então, há uma necessidade de aprofundar esses conhecimentos sobre atitude, comportamento e conhecimento financeiro. Então, basicamente, né, o estudo, então, ele coloca que a compreensão dos graduados frente à pandemia, eles afirmam ter mudado sua relação frente aos gastos, e essas mudanças são cruciais para entendermos como os gastos são feitos, né? Como a pandemia pode impactar significativamente a percepção e o comportamento financeiro das pessoas. Ela é importante para o meio acadêmico, proporciona gradualmente mais qualidade e planejamento à vida dos cidadãos. Questões econômicas e sociais, então, ela impacto financeiro e social na vida financeira, porque ela auxilia a mitigar os endividamentos da população como um todo. As limitações do estudo praticamente é por causa da pandemia, foi difícil o acesso a essas pessoas. A gente recomenda para futuras pesquisas aumento do escopo geográfico e também outros descritores sendo incluídos na pesquisa. Aqui nós temos a referência e o núcleo de contato, né, para algumas dúvidas ou eventualidades, caso alguém queira aprofundar sobre o assunto. Obrigada. Eu estou descompartilhando. A próxima, quem quer fazer online também o vídeo? Quem seria o próximo? Vídeo, Temos meu aí. caro. Marcelo, Luiz Qual e é? Wendel. Luiz, Oi, Wender. Marcelo e Wendel, Tá, vamos lá. Vamos por no favor. Luiz e Marcelo e Wender. Os Peraí. três estão na sala. Tá, eu vou colocar o vídeo, um minuto. Por Vocês favor. querem apresentar? Não, é por vídeo, né? Vídeo mais simples. Tá.
Só um minuto, já tô. Vai dar tudo certo. Compartilhar agora, um minutinho só. Só para explicar para o pessoal, é porque o YouTube tem um delay na hora desse compartilhamento, tá, gente? Por isso que demora um pouco. Tranquilo? Tá tranquilo, gente, tá tranquilo. Vai dar tudo certo. A gente deveria estar todo mundo presente, né? Tomando café. É uma pena que a gente hoje é impossível, né? Tanta correria. Ainda bem que tem essa possibilidade. Senão Ah, muita com gente não certeza. poderia participar. Com certeza. Estão vendo? Pronto, vou ligar aqui. Olá, meu nome é Louise, eu sou coautora deste trabalho, que leva o título Eficácia do Particionamento de Contas e do Depósito Automático na Promoção da Poupança entre Jovens Brasileiros, um estudo experimental. Bom, este trabalho é um planejamento de experimento que propõe intervenções estruturais, como o particionamento de contas, para efetivamente melhorar o comportamento financeiro e aumentar a capacidade de poupança do jovem brasileiro. Isso porque a literatura já nos mostrou que o público jovem é aquele que, em geral, tem o menor nível de conhecimento financeiro e que o conhecimento financeiro está associado a um comportamento financeiramente não satisfatório, um comportamento financeiramente não adequado. Com isso, esses jovens, eles podem comprometer uma vida adulta com decisões financeiras mal tomadas na sua juventude. E descobrindo intervenções estruturais que possam corroborar para um melhor comportamento financeiro, isso seria possível contribuir para uma vida adulta financeiramente capaz e decisões financeiramente boas para este público e para toda a economia como um todo. Cabe ressaltar também que um experimento similar foi realizado em 2011, que considerou também a intervenção de particionamento de contas, porém com famílias de baixa renda na Índia, e eles tiveram resultado positivo nesse experimento e, por isso, a escolha dessa intervenção. Bom, é importante dizer, né, que o público jovem foi escolhido tanto pelo que a literatura já mostra do baixo nível de conhecimento financeiro desse público em especial, mas também porque geralmente é nessa faixa etária que esse cidadão está ingressando no mercado de trabalho e muitas Vocês vezes estão está assumindo vendo? responsabilidades Estão financeiras pela vendo? primeira vez. Então, a consequência de um comportamento financeiramente não tão bom para a sua vida, ou de decisões financeiras mal tomadas nessa faixa, nesse momento da vida, pode representar. Só vou colocar na tela cheia, um minuto. Já. Consequências futuras danosas. É por isso que o objetivo dessa pesquisa é investigar a eficácia do particionamento de contas e também dos depósitos automáticos
automáticos como intervenções estruturais que possam efetivamente incentivar a prática de poupança entre os jovens, visando contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e programas. Desculpa, falhou aqui na internet. Um minuto. Do YouTube. Programas que promovam hábitos financeiros saudáveis e robustos. As hipóteses aqui apresentadas são duas. Primeiro, de que jovens cujos salários forem depositados por seus empregadores em duas contas distintas terão mais dinheiro poupado ao final do experimento do que aqueles cujos salários forem depositados em uma única conta. A segunda hipótese é de que jovens cujo valor a ser poupado foi depositado automaticamente pelo empregador terão mais dinheiro poupado do que aqueles cujo valor a ser poupado foi transferido pelo próprio jovem. Como dito, né, a proposta é um experimento, este trabalho é um planejamento de experimento no formato de 2 por 2 por 2, envolvendo 320 jovens. A proposta é que a amostra considere 320 jovens com idade de 20 a 24 anos, que estejam em seu primeiro emprego e que tenham renda de até 2 salários mínimos. Esses participantes serão divididos em 8 grupos, considerando as seguintes variáveis: conhecimento financeiro, alto e baixo nível do conhecimento financeiro, particionamento, ou seja, o valor poupado é depositado em uma única conta, ou o valor poupado é depositado em duas contas distintas, e meio de depósito do valor a ser poupado, ou seja, o depósito é feito de forma automática pelo empregador, ou o depósito deve ser feito pelo próprio jovem. O depósito especificamente do valor a ser poupado neste caso. A proposta é que os resultados sejam analisados utilizando uma nova e espera-se que as intervenções se mostrem significativas e que contribuam para aumentar a quantidade de dinheiro poupado pelos participantes. As referências podem ser visualizadas neste momento e eu agradeço a atenção. Bom, eu acho que foram todos, não é isso? Falta o meu. O último grupo também quer. Isso. Não, falta o um vídeo quarto. Um quarto. Tem um quarto grupo. Isso. Posso colocar em vídeo ou você quer Pode. apresentar? Pode colocar o vídeo. Tá bom. Um minutinho só, vamos lá. Uhum. Demora porque o YouTube demora para abrir, demora para rodar. Desculpa, gente. Peço mil desculpas. Enfim, vamos lá.
Já vou compartilhar, gente. Abrir outro. Olá, meu nome é Suelen Corrêa Garcia e juntamente com os autores Daniel Fonseca Costa, Adriano Tonelli, Bruno César de Melo Moreira, irei apresentar para vocês o artigo Análise do excesso de confiança nas decisões em pequenas empresas. Embora o excesso de confiança seja um dos vieses mais estudados pela literatura, o tema ainda carece de ser explorado, principalmente no contexto de decisões empresariais. Existem desafios associados à construção de instrumentos confiáveis para mensurar esse excesso de confiança, além de os métodos existentes serem muito generalistas, o que pode prejudicar, no caso de escalas já construídas, para identificação do excesso de confiança. O objetivo do trabalho consistiu em construir e validar uma escala para avaliar o excesso de confiança nos processos decisórios de pequenos empresários, e ele se justifica porque as escalas disponíveis na literatura deixam de abordar situações típicas de decisões voltadas para o pequeno empresário. Os instrumentos já desenvolvidos são muito generalistas, ou seja, constituem de perguntas que não fazem referência àquele contexto explorado, e sim a um contexto mais generalista. E a literatura ainda não conseguiu identificar diferenças estáveis entre dois tipos de excesso de confiança, o overestimation e o overplacement. O excesso de confiança ele pode ser compreendido por três vertentes, trazidas por Mu em 2008. O overestimation, o overplacement e o overprecision. O overestimation é a superestimação do indivíduo em relação às suas próprias habilidades, o overplacement em relação à comparação com outros indivíduos e o overprecision em relação a estimativas futuras. Essa confiança pode ser tanto benéfica em alguns momentos, quanto pode provocar algumas distorções da realidade, o que pode contribuir para o fracasso ali na tomada de decisões de pequenos empresários. Então, isso pode ocasionar alguns problemas potenciais para a empresa. Dentro da parte metodológica do trabalho, inicialmente foi realizada a leitura de vários estudos para que conseguíssemos basear nos contextos explorados e identificar possíveis perguntas que poderiam constituir a nossa escala. Lembrando que o nosso trabalho não foi uma réplica, não utilizou uma escala como réplica, mas desenvolvemos a nossa escala com base na literatura. Inicialmente foi feita uma entrevista com 16 pequenos empresários para compreender sobre em quais circunstâncias eles tomavam decisões. A nossa escala
foi uma escala Likert de 7 pontos, 1 para pouco confiante e 7 para muito confiante. Foi realizado um pré-teste com 9 pequenos empresários para que pudéssemos avaliar se eles estavam compreendendo, né, as questões abordadas pela escala. E, por final, ela foi composta por 45 questões. São questões voltadas a decisões do pequeno empresário e que fazem referência aos 3 tipos de excesso de confiança apresentados por Moon em 2008. Em relação à população em amostra, foram pequenas empresas, os pequenos empresários eram maiores de 18 anos, as pequenas empresas com receita bruta anual de até 4.800.000, foram disponibilizadas cópias impressas em loco e tivemos uma participação voluntária, não remunerada, de 423 pequenos empresários, onde desses 423 obtemos uma amostra final de 398 respondentes, sendo 212 indivíduos do sexo masculino e 186 do sexo feminino. A adequação à análise fatorial exploratória foi possível de ser analisada a partir da utilização do software Factors, versão 12.04.05, a adequação do MSA, no caso, né, da amostra maior que 0,50. O Bootstrap sugeriu a exclusão de algumas variáveis, né, então 30 variáveis, onde restaram 15 variáveis. E em relação às 15 variáveis remanescentes, elas estavam adequadas à análise fatorial exploratória a partir dos testes de Bartlett e de KMO. Em relação aos resultados obtidos, a escala ela não foi considerada como unidimensional, uma vez que os resultados dos indicadores único e mireal sugerem que um conjunto de itens não representa apenas um construto. No caso, vamos ter 2 fatores. Então, a análise paralela nos sugeriu, né, esse resultado. Em relação a outros índices, a nossa escala possui adequação ao modelo proposto, que é a análise fatorial exploratória, e ela possui, né, alta replicabilidade dos itens, a partir do resultado apresentado pelo índice H. Obtivemos 2 fatores, o over precision e o fator 2 overestimate, onde o fator over precision, né, ele vai possuir questões voltadas para estimativas futuras, enquanto o overestimate vai constituir de questões a análise das habilidades do indivíduo e também das habilidades em relação a outras pessoas. Ao realizar o teste de comunalidade, percebemos que tivemos uma alta comunalidade em relação aos 2 fatores. E o que a gente conclui, né, em relação à obtenção do fator 1 e do fator 2? No fator 1, são questões voltadas para perspectivas futuras, em relação a retorno de investimento, redução de rotatividade e outros assuntos, né, voltados a pequenos empresários. E o fator 2 foi uma combinação dos termos overplacement e overestimation. Então, os dois tipos de excesso de confiança foram unidos em um único fator, onde a gente buscou avaliar algumas circunstâncias da tomada de decisão do pequeno empresário. Como conclusão, a nova escala validada surge como alternativa promissora e relevante para medir o excesso de confiança, principalmente no contexto de pequeno empresário. Ela é voltada para analisar o nível de excesso de confiança de pequenos empresários, tanto as estimativas futuras quanto a avaliação do seu próprio desempenho em comparação a outras pessoas. E há algumas limitações do estudo quanto ao tamanho da amostra obtida e sugestões para pesquisas futuras
em relação à adaptação e inspiração para ampliar o contexto de aplicação da escala. Ou seja, a escala validada ela pode ser adaptada por pesquisas futuras. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pronto, está descompartilhado. Agora terminamos 4. Certinho? Certinho, Sérgio. Você. Bom, vamos lá. Bom, gente, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sérgio, já qualifiquei no doutorado no Mackenzie, eu também pesquiso, Mackenzie aqui de São Paulo, eu também pesquiso finanças comportamentais, achei bem interessante o trabalho de todos. É bem legal, eu tenho até algumas contribuições para vocês aí, e porque eu já colei alguma coisa do trabalho de vocês, então logo eu estarei citando alguns, principalmente nos artigos aí. Não sei, vamos trocar ideia. É bem livre, assim, de uma forma que cada um pode contribuir. Eu tenho algumas observações que eu achei bem interessante em cada um do trabalho de vocês, ok? Mas a ordem mais é pela apresentação mesmo. Na análise de excesso de confiança dos pequenos empresários, agora entendi, vocês fizeram uma escala, não foi isso? Sim, aí a gente construiu uma escala e procurou realizar a validação dela. Legal. E o do bem-estar do idoso, a minha dúvida é com relação justamente ao bem-estar, né? O bem-estar, principalmente para a pessoa que tem mais cultura, ele muda muito. Não sei se você chegou a observar isso. Então, por exemplo, o bem-estar para o jovem é uma balada legal, é curtir os amigos, é tipo aquele filme Divertidamente 2. Não sei se é porque eu tenho uma filha, estou 9 anos, mas que os cognitivos mudam. Sim. Então, isso também é uma observação que eu achei bem legal, de vocês terem colocado essa observação que para o idoso, e também depende da sua renda, o que é o bem-estar. E a Na gente até escolheu. Hã? Desculpa interromper, que aqui tá meio dando um delay. Eu ia falar até a gente escolheu o bem-estar financeiro porque é uma questão que pesa bastante para o idoso em si. E acaba sendo. Tem muito idoso também que fala assim: eu tô bom, tá bom com o que eu tenho, né? O bem-estar é complicado, ele vai evoluindo, é uma coisa que falta. Eu também tive dúvida com relação a pesquisar sobre bem-estar, pesquisar sobre isso, porque o bem-estar para um não é necessariamente o bem-estar para outro, né? E é uma correlação interessante, à medida que você vai aumentando o seu nível de conhecimento, o seu bem-estar vai mudando. Bom dia, e só complementando, né, que foi a minha dissertação de mestrado, então essa parte, a criação da escala de bem-estar financeiro que a gente está utilizando, a gente aplicou essa escala no período ainda da pandemia. Então, o que acontecia? A pandemia, na realidade, a gente foi a campo, né, até teve dúvidas ali em relação ao próprio parecer, que a gente não aprofundou tanto na amostra, mas a gente foi a campo, então a gente foi usar máscara, a gente foi com álcool gel, porque não tinha como fazer, que daí eu acho que isso é uma grande preocupação nossa como pesquisadores, a questão da aplicação dos questionários, né, no caso das pesquisas survey, a gente não tem ainda, e até como professores, eu acho que é interessante a gente debater isso também, essa cultura de incentivar os nossos alunos a participarem de pesquisas e ter esse compromisso com a pesquisa também, né, e lógico que com uma amostra de idosos, que foi muito difícil a gente atingiu uma amostra de 1.129 idosos em todo o país. Então, assim, a gente fez um trabalho bem de formiguinha aí com conhecidos
né? Então, assim, porque realmente idoso já é difícil de acessar o celular, tanto é que a gente colocou como problemática a digitalização financeira e o próprio acesso do idoso, né, a responder um questionário, lembrando que a gente estava com a pandemia, com toda a questão de golpes financeiros que vinha um link e duplicava a conta, então, assim, daí puxando um pouco já para a alfabetização financeira ali da Cristine, que também está concordando comigo, então, assim, a gente já tem, infelizmente, essa cultura, que nem até você disse aqui no Brasil, né, da própria questão em si, dos conceitos em si, né, das finanças comportamentais, mas também toda essa questão, assim, da nossa prática em si da pesquisa. E pesquisar idosos, a gente tinha que ter um tempo para, muitas vezes, eles não queriam ler um questionário, né? Então, assim, teve todo esse por trás da pesquisa que não é o bonito, digamos assim, que só quem experiencia sabe, essa dificuldade em si que muitas vezes não é mensurável, né? Então, assim, sim, tem todas essas questões do próprio bem-estar, que é difícil, né? Porque é um conceito realmente muito cognitivo, né? Complicado, que cada um entende por bem-estar, né? Mas também tem toda essa questão que foi, né? Os bastidores da pesquisa também que eu gostaria de trazer e de salientar, né? Que foi alvo, né? De uma pesquisa bem mais ampla, né? No contexto do Brasil. Você está de parabéns, eu tentei pesquisar idoso aqui, eu não consegui uma amostra, vocês estão de parabéns, porque elas são mil pessoas, né? Pode falar, Cris, porque o bem-estar, ele é subjetivo, né? E eu também fiquei feliz sabendo que elas foram a campo e fizeram essa entrevista individual, porque realmente o idoso, ele é difícil de acessar. E uma coisa que vocês não falaram muito na pesquisa, que está muito em voga ultimamente, é a questão como é que eu vou te dizer? Tem um termo jurídico que eles usam, né, das fraudes eletrônicas dos idosos e pelos próprios parentes, né, como vocês ressaltaram na pesquisa, eles não dominam as ferramentas digitais. Então, talvez aprofundar essas questões, porque a importância da alfabetização financeira para eles evitarem essas distorções, porque tem netos, filhos, sobrinhos, né? Fora os golpes digitais que estão vindo direto, né, para os idosos, parentes fazendo o empréstimo consignado, pessoas, como a gente viu na mídia ultimamente, tirando a aposentadoria do idoso para jogar no tigrinho. Então, é um tema que tem que ser discutido e tem que ser colocado, né? E quanto ao meu trabalho, por que esse público jovem? Porque, como o moderador falou, são pessoas que têm um ímpeto mais... eles são mais suscetíveis, né? Eles são mais derrumpantes, esses universitários. Então, a gente queria saber se a pandemia ela trouxe alguma mudança desse comportamento desse público, que eles já são suscetíveis a essas mídias digitais. Então, a esses empréstimos, eles têm muita propaganda e muita disseminação de recursos financeiros disponíveis para essa classe. Então, a gente queria estar estudando se a pandemia realmente mudou essa concepção. Era isso. É só uma coisa sobre o seu trabalho, alfabetização financeira, não é essa? No meu trabalho, na minha pesquisa, você chegou a usar a escala da OCDE? Então, fica até a dica para vocês, que a OCDE ela fez uma pesquisa em 2016 e eu utilizei aquela escala de literácia financeira. Ela é pronta, é só você aplicar o questionário, bem simples, fica para vocês essa dica. Eu acho que deve ser umas... Ele separa literacia em conhecimento, atitude, né? E é bem legal, assim, é mais simples. Você até pesquisou jovem, né? Que é outro contraponto, né? E tem até uma outra pesquisa que fala de poupança também. Teve essa? Aí eu até pensei assim, nossa, poupança para o jovem. Na hora que eu vou falar com os alunos sobre carteira assinada, eles já ficam com raiva de mim. Que também é interessante como falar justamente depósito automático. Não é isso? Depósito automático de poupança? Isso. Na verdade, é um planejamento de experimento, né? E a proposta de apresentar nesse seminário é justamente coletar
contribuições para que a gente possa avançar na execução desse planejamento. Ele foi muito inspirado num estudo publicado em 2011, que realizou um experimento similar com famílias de baixa renda na Índia. Eram empregadores da construção civil. Então, a gente trouxe os achados deste estudo de 2011 para o contexto Brasil, sabendo que hoje esse público-alvo, né, esse grupo jovem, além dele ser assediado com diferentes ofertas de consumo, jogos de azar, como a gente falou e tem visto, é um público que representa boa parte da nossa população economicamente ativa no país, geralmente está ali tendo contato com seu primeiro emprego, né, administrando seus recursos pela primeira vez, e raramente eles têm essa cultura de poupança, né? Então, a gente cita Luzard Mitchell, que fez um estudo quantitativo que mostrou que essa faixa etária, dos 20 aos 24 anos, o período apresenta, em média, uma literácia financeira, né, um nível de conhecimento financeiro inferior em relação a outros grupos, outras faixas etárias. Então, a proposta é avaliar se o particionamento de contas e o depósito automático realizado pelo empregador contribuiria para a formação de poupança, tal como se mostrou viável com esse experimento de famílias de baixa renda na Índia. Então, em resumo, é isso. E, assim, é muito interessante, só pegando o gancho, a questão de aposta, eu tenho pesquisado sobre essa questão com a chegada aí das empresas de aposta, legais ou não, e isso tem comprometido a poupança que esse público que a gente tem no nosso trabalho tem conseguido fazer. Então, é um possível estudo aí futuro também que a gente pode colocar, uma vez que o pessoal joga, né? As pessoas jogam sem discriminar aí a sua capacidade financeira. Isso está totalmente alinhado a essa literácia, a esse conhecimento de finanças que a pessoa tem. Ela não faz um planejamento de longo prazo, ela não consegue ter uma visão de futuro, muitas vezes, para entender o quanto é importante ela ter essa parcimônia, essa temperança na hora que vai fazer a sua poupança. De repente tem a ver também com excesso de confiança por parte deles, né? Aí vai no primeiro trabalho do excesso de confiança de pequenas empresas. Será que de repente com essa escala que as meninas aí elaboraram, daria para fazer uma pesquisa nesses jovens em relação aos seus investimentos? E outra coisa, parabéns. Eu esqueci de falar, parabéns para essa pesquisa com os idosos na pandemia. Eu não conseguia nem falar com a minha mãe na pandemia e ela estava do lado. Isso é um ponto. Não é assim. Mas só uma dúvida para todos vocês, assim, vocês estão achando que, como é que eu posso dizer isso? Quando a gente fala de finanças, e principalmente o que você falou, Marcelo, sobre os jogos, vocês acham que tem aumentado o interesse em finanças, em poupar dinheiro por parte dos idosos, dos jovens, do microempresário? Sempre teve essa preocupação, isso é uma preocupação que sempre existiu. Mas será que por causa dessas crises, recentes crises brasileiras que nós estamos vivendo, crises mundiais, e a entrada de jogos, de coisas, vocês estão percebendo que tem aumentado essa demanda por finanças? O que vocês têm verificado? Assim, a Nicole também levantou a mão, já pode falar, Vai lá, Marcelo. Nicole, aí depois eu falo. Desculpa. Eu acho que com a digitalização, como os jovens têm mais acesso agora a controlar suas finanças por meios digitais, do Nubank, por exemplo, que é mais famoso agora, fazer as caixinhas, controlar tudo, não precisar anotar no caderninho, eu acho que o jovem começou a se interessar muito mais por finanças e controlar muito melhor seu dinheiro do que antigamente. Só que hoje tem um desafio, né? Porque, assim, quando a gente fala dessa questão da internet, nem todas as informações são confiáveis. E, assim, o que que eu sinto hoje do público jovem que eu leciono para eles, né? Que eles não conhecem direito sobre finanças, aí eles vão sobre assim, o que que eu achei na internet, que todo mundo está postando, e não entende o que que é aquilo direito,
e corre maiores riscos associados a isso, né? Então, eu acho assim que as finanças são importantes, mas falta essa questão da educação financeira mesmo, né? Não só para os jovens, né, mas para o público em geral, que muita gente, igual os idosos, na época que eles eram jovens, né, era algo que não era falado. Eu falo assim, pelos meus pais mesmo, eles têm essa dificuldade de entender e às vezes eles recorrem a gente, que são mais novos. Então, essa educação financeira, eu falo que é o alicerce para todos os trabalhos, né? Só complementando o que os colegas falaram, a pesquisa que eu estou concluindo aqui, desculpa que não é o trabalho que a gente apresentou, é só um complemento mesmo, tá? Ah, o que que a molecadinha tem colocado dinheiro, tá? É, coisas que a minha geração não tinha acesso, e o pessoal de 18, 20 anos hoje tem. Você usar o dinheiro para assinaturas. Então, hoje a gente assina qualquer coisa, né? Então, você vai assinar um streaming, você vai assinar qualquer coisa que você gosta de, assim, você tem uma ligação, você não faz a soma ali na hora. Então, você gasta R$ 20 aqui, 50 ali, e no final isso tem um peso significativo aí numa renda que, quando você é jovem, você, em média, aí não ganha tanto quanto, assim, mais avançado na carreira. A questão dos jogos, que a gente já mencionou, então, isso abrange aí uma gama grande de coisas. A gente pode falar do Tigrinho, que está na moda aí, mas você tem jogos online que você também paga assinatura, então, isso é outra forma aí que o pessoal gasta dinheiro. A questão dos influencers, que também comprometem aí, por meio do comportamento dos jovens. O jovem quer ser como aquele influencer, ele quer usar a roupa que a menina está usando, ele quer consumir ali aquele suplemento que o cara grandão tá mostrando no Instagram dele, tá? E, finalmente, aí a questão das apostas, que é o foco aí desse trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, são vários elementos aí dessa geração nova que o pessoal um pouco mais velho não tinha essas preocupações. Então, a despeito de você ter um conhecimento em finanças, você tem vários estímulos que acabam te conduzindo aí para caminhos que podem comprometer a sua renda. E isso, para a consecução aí do nosso trabalho, de alguma forma a gente precisa também pensar em capturar na hora ali que o cidadão vai fazer aquela poupança dele, tá? No nosso experimento. Só Se me permite. complementando, né? Até a Suelen também colocou isso. As informações normalmente estão muito disponíveis para esses jovens, mas algumas elas não são corretas. E fora isso, eles são bombardeados diariamente com produtos ou ofertas que acabam que as pessoas também não conseguem poupar. E como o professor ali falou, né, eu tenho filho também, esses joguinhos online, meu Deus, eu tô com tô tentando educar, mas assim, todo mês é uma briga, porque como ele falou, R$ 10 num dia, no outro dia 15, é pouco, mas no final do mês eu mostrei para o meu filho, o valor é relativamente alto. Então, em tempos atuais, que tem muita informação, que isso é outra questão também que afeta os nossos jovens, eles têm informações demais, então é difícil filtrar. Essa cultura de educação financeira, ela é primordial. Por isso que esse assunto hoje que está sendo discutido por todos é de suma importância. Queria trazer uma contribuição prática em relação ao tema, né? Para além do interesse do próprio consumidor e do comportamento dele, esse tipo de comportamento de consumo, né? Enfim, vou chamar de consumo inconsciente ou com baixo nível de informação, ele acaba afetando toda a economia, né? A gente está vendo aí os resultados das bets, mas algumas consequências disso a gente pode observar tanto em função da atualização da BNCC, né? Que fez constar como tema transversal a educação financeira, né? Na base curricular comum. Então, isso hoje, embora nós tivemos aí um atraso
na aplicação disso em função da pandemia é obrigatório que as escolas trabalhem o tema de forma transversal em sala de aula. E nós tivemos, em dezembro de 2023, a Resolução Conjunta número 8 entre Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, que determinou como obrigação que todas as instituições financeiras ofereçam medidas de educação financeira durante o seu relacionamento com clientes, né? Isso advindo da lei de superendividamento. Então, me parece que é uma questão que transcende os interesses próprios, né, do consumidor e afeta todo um arcabouço econômico. E aí, uma pergunta que eu deixo, né, para os colegas para a gente refletir junto, é que está claro que nem sempre o conhecimento financeiro advindo das ações de educação financeira por si só gera um comportamento financeiramente capaz, né? Existe alguma correlação, mas ele por si só, existir o conhecimento por si só não garante que a pessoa vai cumprir, né? Ou tomar atitudes coerentes com o conhecimento que ela tem. E aí eu me questiono que tipo de variável moderadora nós teríamos para isso, né? Enfim, mesmo com alto nível de conhecimento, pessoas tomando crédito desenfreado ou realizando consumos sem planejamento, qual seria uma moderadora para esse aspecto? Complementando até o que a Louise disse, agora na parte, que nem vocês vão estar estudando a parte experimental ainda, né? Não foi realizado experimentos, pelo que entendi. Eu até fiquei curiosa, eu estava escutando esses dias no rádio, em relação ao Pix por aproximação, né, gente? Que é uma nova realidade que a gente está vivendo justamente porque agora com o celular, o cartão de crédito também tá no celular, então está aumentando muito o consumo também, né, o gasto, digamos assim, o endividamento também oriundo disso. Também até uma sugestão assim, do experimento é justamente esse, depois também que a pessoa recebe, né, o salário, vocês estão analisando o comportamento de poupança, quem sabe também um estudo futuro pode ser até o do próprio gasto também. E um pouco da tua pergunta, até a gente tem estudado no grupo de pesquisa de finanças comportamentais com a professora Kelmara, a gente tem estudado muito a questão também, né, e até que o professor Sérgio falou como moderador, da parte das finanças também a questão de atitude financeira, que são as 3 dimensões que a gente tem de alfabetização financeira, né, comportamento, conhecimento e atitude. Mas aí não adianta só a gente ter o conhecimento sem ter justamente esse entendimento sobre, né, e aí a gente ainda tem esse gargalo na própria literatura, a gente está estudando sobre isso, como que realmente transformar isso, a Cristine também, ok, com a Profiane lá na UFSC, né, no FPEC, então a gente já tem né, essa demanda que a gente precisa, a gente sabe a situação que a gente vive no Brasil, e a gente realmente precisa transformar, né, essa parte, e que nem até o Marcelo trouxe questão, assim, dos jogos em si, né, como que a gente vai incutir isso realmente nos jovens, né, por mais que a gente como professor tenha uma demanda em sala de aula, e daí a gente dá um pouco de tudo, né, de disciplinas, mas essa parte de educação financeira, e daí entra a questão dos pais também, a gente replica modelos, né, tem toda a nossa vertente psicológica, que muitas vezes a gente ainda não consegue ter uma compreensão, não vai além só do conhecimento de juros, de investimentos, né, mercado de capitais, que é uma disciplina que os jovens procuram bastante, a questão do imediatismo também, de ficar rico, que nem as apostas estão aí pelo imediatismo, pela impulsividade, né, e a gente tem todos os viés e heurísticas, mas como que realmente transformar isso para que esse processo não que seja alguma coisa que eles saibam que realmente isso não vai acontecer da noite para o dia, que é uma coisa construída a longo prazo, né? Acho que acredito que os jovens hoje a gente tem que formar uma nova consciência, né, financeira, não só as finanças em si, mas ampliar um pouco mais essa questão da consciência financeira como um todo, também analisando o comportamento, lembrando que o Brasil está com uma epidemia de ansiosos, né, ansiosos, depressivos, então toda essa nossa questão também de saúde mental. Isso, obrigada. Eu vou até colocar meu LinkedIn aí nas mensagens, aqui na Mackenzie, vocês falaram sobre educação financeira, nossas pesquisas é justamente a educação financeira. Nós verificamos aqui que, além das questões básicas do jovem não ter uma base boa de segundo grau e etc., e ele ser bombardeado, isso também empresários, tá, gente? Quando eu falo jovem, nossas pesquisas aqui estão envolvendo micro e pequeno empreendedor, idoso e jovem,
tá? E o que a gente tem percebido aqui, que além deles não terem uma base financeira adequada, deixa eu até falar melhor, uma base analítica do segundo grau, formação do jovem, etc., ele é bombardeado agora por facilidades. Então, nós temos um núcleo aqui que está analisando como as pessoas estão sendo bombardeadas por influencers, como isso tem contribuído, e também agora esses bets como estão chegando. O que nós verificamos aqui, que além da dificuldade de entender a matemática em si, vamos resumir que é isso que é o problema, você tem outros aspectos cognitivos dessas pessoas que também a gente tem que levar em consideração. Então, em resumo, será que o empresário tem que aprender mesmo o que é juros simples, juros compostos? Né? Será que, de repente, a gente poderia analisar o que ele precisa? Então, esse é um aspecto. O outro, será que todo jovem tem capacidade de aprender a educação financeira e também baseada na lei, né? Na obrigação dos bancos, das instituições financeiras de dar essa educação financeira? Será que ela tem que ser padronizada? Será que, de repente, a gente não consegue avaliar as cognitivas das pessoas e adaptar essa forma de educação dessa literácia, de passar essa literácia para as pessoas? Então, essa é uma pesquisa que a gente está inicial aqui. Vocês estão todos convidados a sugar a gente trocar ideias, porque é uma questão que vai vir com tudo nos próximos anos, e principalmente com a entrada e falta de regulamentação de como é passada essas informações para os jovens. E a gente já tem visto, isso tem até afetado as nossas amostras, né? Tem pessoas que acham que certos investimentos, renda fixa ou variáveis, não são mais investimentos. Investimento mesmo é você jogar online ou jogar o poker. Não sei se o poker online aí também já virou uma pandemia entre os jovens, né? O próprio empresário também, voltando ao tema do empresário, às vezes ele busca o contador. Eu sou contador também, tá? Eu sou contador e economista. Mas às vezes ele busca o contador para fazer investimentos. Enfim, tomar decisões financeiras. Então, isso é uma questão que a gente também deveria entrar em voga. Vocês estão aí, o contato está aberto, o que a gente puder fornecer de amostras para vocês aí, e também de algumas teorias, vocês são todos bem-vindos. Agora, uma questão que eu tenho, agora é para todo mundo. Está muito difícil essas amostras, conseguir as amostras. Como é que vocês estão fazendo com relação a isso? Porque finanças não é um tema fácil. Como é que está com relação à pesquisa em si? Cada um tem uma realidade, né? Então depende se você dá aula, se não dá aula, o público que você está querendo pesquisar. Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, em relação a jovens, e é também tema da nossa pesquisa, aqui que foi apresentada, eu tenho acesso a bastante gente por meio das salas de aula. Então, assim, fixo, né? Eu tenho bastante aluno e eu consigo espalhar aí a pesquisa por meio disso, mas depende muito do que a gente está pesquisando, né? O grupo no FIPEC é um grupo grande, né? Nós temos alunos de graduação e pós-graduação, muitos trabalham na área, então é multidisciplinar esse grupo, e a gente faz contatos e as pesquisas elas são aplicadas pelo grupo. Então, apesar de uma pessoa estar desenvolvendo o trabalho, todos auxiliam, e nós temos bolsa e recursos para estar fazendo essa coleta de dados. Eu estou perguntando isso para vocês, que eu tenho participado de alguns congressos. Bom, vocês sabem que a área de finanças comportamentais, dentro da área de finanças, é uma área, como a nossa área de finanças é muito estatística e dados secundários, na hora que a gente começa a fazer entrevistas e juntar junto com a finanças, as pessoas questionam muito. E os questionamentos que eu tenho tido é justamente isso. Por exemplo, sei lá, uma pesquisa de marketing é mais fácil coletar uma amostra totalmente diversificada do que as nossas,
que a gente envolve muito aluno, então aluno ou empresários, então uma observação que a gente tem que tomar muito cuidado é de não enviesar as nossas amostras. Todas as grandes pesquisas começam com nossos alunos, né? A gente usa eles, pesquisa e o mercado. Mas fica essa dica também, uma coisa que eu tenho presenciado bastante, e o pessoal sempre questiona com relação à variação da amostra, né? Enfim, não sei se vocês estão tendo esse problema aí também, com a questão demográfica, então a gente tem que... E quais os métodos que vocês têm utilizado para justificar suas amostras? Justamente. Então, assim, depende muito daquilo que você está buscando em termos de público, né? Se é aderente àquilo que você está pesquisando, você pegar ali as pessoas de 18, 20 anos, aí faz sentido, é aceitável você fazer uso aí desse grupo de alunos que você tem, em certa medida, se eles se encaixarem nos outros critérios, claro. Mas aí, se você vai pegar outros públicos, aí, claro que a gente precisa utilizar outras formas, né? No Tá nosso aí. caso, a gente teve que fazer uma estratificação, né? Porque mesmo assim as revistas, né? Principalmente aí a 1, a 2, elas pedem, né? Justamente que toda essa questão do cuidado, comitê de ética e toda essa parte, mais além de ser, né? Uma amostra aleatória por bola de neve, né? Uma amostra por conveniência, no caso, a gente realmente tem que justificar bastante a questão em si da amostra, e em alguns artigos a gente teve que fazer estratificação, qual que é a população de IBGE em determinado, e daí realmente fazer uma correspondência da população com a amostra, né? Para realmente ter uma amostra ser significativa. Mas, digamos assim, em questão dos idosos mesmo, que foi que a gente mais teve problema, que a gente fez a questão de aposentados e não aposentados, porque a gente criou uma escala de preparação financeira para aposentadoria também. Então, o que acontece? Tem todo, né, essa questão daí que foi a minha fala inicial, de justamente preparar a gente para responder pesquisas, porque tem gente que entra justamente nesses viés, eu respondo tudo, concordo, só para me livrar, né, digamos assim, a gente justamente tem que entrar depois, selecionar bem, fazer testes estatísticos, justamente para não entrar nesse viés, né, porque infelizmente, principalmente o jovem, muitas vezes que está sem paciência, a gente teve que até, porque o idoso, nesse sentido, ele conta a vida, que nem a gente, que segurança financeira, ele contava que ele estava sem, que nem pandemia, a gente era idoso, estava sustentando família. Então, assim, teve um idoso que até me sensibilizei, que ele estava mais de 2 meses sem comer carne vermelha. Então, assim, sentar no banco da praça, que nem no nosso caso, a gente foi para a fila de SUS com máscara, a gente foi para banco de praça, assim, ó, para justamente entrar nessa faixa, né, porque foi uma classe social mais baixa, pessoal com um salário mínimo. Então, assim, infelizmente, a gente teve que acessar, né, infelizmente, eu digo, a nossa situação em si como cidadãos, né, a gente ter que escutar isso, e isso a gente não poder colocar num artigo, porque isso é vivência da gente, mas a gente cresce muito como ser humano, de um ser humano que, um senhor de 70 anos, que estava ali sem comer carne, né, porque estava comprando ovos, porque ele estava sustentando uma família de 6 pessoas. Então, assim, tem coisas que somente daí que vai essa parte de finanças comportamentais, eu adoro, sou apaixonada, justamente por causa disso, que é ver todo esse retrocesso, e daí não é só a parte quantitativa, né, gente, por mais que aqui todos nós temos esse viés, mas é justamente ver o que tem por trás, né, das pessoas. Travou aqui. E minha última dúvida as pesquisas de vocês, as nossas, né, foram no período pós-pandemia, desde os empresários, idosos aos jovens. Vocês acham que isso tem afetado as pesquisas? Assim, as respostas, vamos supor. Será que esse heurística, né, essa marca da pandemia, você acha que afetou a confiança do empresário, por exemplo, o bem-estar, de repente, o bem-estar do idoso mudou? É uma pesquisa que a gente está pensando em realizar aqui, como o comportamento financeiro dessas pessoas mudaram após a pandemia, lógico que mudou, mas como as nossas pesquisas mudaram. Será que a nossa pesquisa feita antes da pandemia
seria outra. Essa é a minha última pergunta, que eu juro. Aí a gente encerra. O que vocês acham disso? Em todos os artigos de vocês, que eu vejo que tem do jovem ao idoso e ao empresário. Então, acho que a gente pegou uma amostra bem legal assim, de artigos. Eu acho que afetou bastante a pandemia, porque os preços dos produtos subiram bastante, então isso pode ter afetado até a segurança que o idoso viu os preços subindo, e será que ele ia ter segurança financeira para no futuro continuar se mantendo? Então isso causou bastante estabilidade nas pessoas. Então eu acho que a pandemia afetou bastante, sim, essa questão. Talvez se ela tivesse sido feita a pesquisa antes da pandemia, talvez o nível de bem-estar financeiro, de segurança financeira, no caso, que foi a dimensão que apresentou resultados mais baixos, talvez tivesse sido um resultado melhor antes da pandemia. Eu vejo o idoso com um comportamento. Gente, eu não estou levantando a mão, né? Perdão. Eu vejo o idoso com um comportamento bem diferente do jovem nessa questão de poupar, porque se você pegar quem viveu ali nos 80, aquela inflação que a gente tinha, então o comportamento era outro. Você tinha que ser previdente, você tinha que ter mais parcimônia nos seus gastos. Então, não é a mesma coisa que a gente encontra hoje. O valor do dinheiro, o valor que você dá para a poupança acaba sendo diferenciado. Isso a gente precisa capturar de alguma forma nas pesquisas. Sobre poupança, tem um artigo que é do professor Matheus Poncho, da GV, não sei se vocês conhecem, também pesquisa nessa linha, publicado na Revista de Marketing Brasileira. E aí eles trazem o contexto, a correlação entre formação de poupança, conhecimento financeiro e como moderadora, a visão de futuro, perspectiva de futuro, né, de longo prazo. E aí, pensando no contexto pandemia, a gente passou por um momento em que a perspectiva de futuro oscilou, né? Especialmente antes dali né? A gente não sabia se ia ter vacina, etc. e tal. E agora as coisas, enfim, voltaram ao normal, é natural, né? Enquanto viveu-se a pandemia, não se tinham planos para dali a 5 anos, 10 anos, e hoje a população já consegue se planejar para longo prazo novamente. Então, talvez seja uma variável interessante de se considerar. Em caso de amostras longitudinais, essa questão, né, da visão de futuro. Eu esqueci o nome que eles usam para variável, mas é isso. A projeção de futuro facilita com que ele consiga poupar. Pessoas que têm uma visão de mais curto prazo tendem a poupar e guardar menos recursos. Os pequenos empresários, eu percebi que eles estavam acostumados, né, a fazer uma administração há vários anos do mesmo jeito, e a pandemia veio para mudar tudo. E vários pequenos empresários tiveram vários impactos em relação a isso. Eu acho que todo mundo percebeu, né? A gente está falando de diferentes regiões, né, do Brasil, que várias empresas fecharam por causa dessa má preparação, né, deles em relação à pandemia, né? Que eu falo que no início a gente pensava que nem chegaria aqui no Brasil, né? Foi um impacto para todo mundo. E como eles tinham um menor planejamento financeiro, acaba que eles sentiram bastante. Então, o que eu percebi durante a pesquisa? Que eles estão mais receosos, que eles, né, tentaram, eles se fecharam um pouco mais, até para se resguardarem por medo mesmo. Até respondendo a minha pergunta anterior de pesquisa, a maior dificuldade da pesquisa que eu enfrentei foi essa questão deles estarem dispostos a responderem. Porque quando a gente fala uma pergunta relacionada à gestão de estoque, em relação a finanças, eles têm medo, né, de expor ali o que eles fazem realmente, não são todos que aceitam com uma boa forma, mas em relação a essa questão, o pequeno empresário ele sentiu a pandemia e, de certa forma, alguns viram a pandemia também como uma forma de mudar a forma de pensar, de evoluir, porque muitos, né, eram muito arcaicos e a pandemia também veio também não só em relação
a questões negativas, mas também trouxe alguns impactos também positivos, né, de mudar essa visão deles. Eu acho que é alguém mais, é isso? Então, só para terminar, a pandemia, né, ela antecipou a questão da utilização de ferramentas digitais, então isso ficou mais difundido. E outra questão dos jovens em si, que foi a nossa pesquisa, essa questão de educação financeira, ela começou a ser tratada diariamente. Como a gente ficou resguardado, essas questões foram discutidas no almoço, na janta, durante o dia dessa convivência social, mesmo porque eles tiveram que apertar o cinto. Só que a gente também não pode esquecer o aspecto cultural da população brasileira. Eles acabam esquecendo, né? A gente tem memória curta. Então, como acabaram de falar, né? A gente já está no novo normal, a gente está normal. Será, isso é outra pesquisa, será que as pessoas, elas fixaram essa educação, essa conversa que tiveram durante a pandemia? Será que isso surtiu efeito? As pessoas estão poupando? Eu tenho essa dúvida pessoal, devido à cultura do brasileiro, de endividamento e gastos. Eu acho que a gente daqui a pouco vai ter que se programar para todo mundo fazer nossas pesquisas novamente, para ver se vai ter um novo viés. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu vejo muito isso quando eu faço pesquisa econômica, no dado secundário, a gente coloca uma variável dummy, que a gente chama. Então, a gente praticamente apaga a amostra da pandemia, sabe? E quando a gente estuda finanças comportamentais, a gente, como é uma mistura de entrevistas e etc., vai ser uma variável futuro que um pesquisador sueco que comentou comigo isso, que lá já estou começando a pensar que a gente vai ter que refazer todas as nossas pesquisas, principalmente comportamentais, ou deixá-las prontas para daqui 10, 20 anos, para ver como é que as pessoas se vão ter a mesma resposta ou se mudou alguma coisa. Bom, gente, primeiramente, olha, foi uma honra. Agora que eu vi que essa sessão, mulheres brilhantes, isso tem que ser dito, isso é muito legal, principalmente na nossa área de finanças, né? É muito legal isso. E eu adorei. Ó, anotei várias colas de vocês, vou citar vocês, alguns eu vou realmente plagiar e vocês vão vir atrás de mim. Mas eu deixei meu contato, eu acho que agora vale a pena. Eu não sei fazer, porque eu estou usando o Zoom, o meu Zoom aqui, ele não está configurado legal, de bater toda uma foto nossa do grupo aqui, se algum de vocês conseguirem fazer isso, para a gente marcar aí, colocar nas suas redes sociais, fique à vontade. Agora também tem esse outro detalhe, né? Que tudo a gente tem que fazer, tem que publicar, tem que mostrar engajamento, e se não tiver, a gente não fez nada. Impressionante, né? Também, de repente, uma nova forma de consumo, vai. Quem consegue bater essa foto de todos? Eu não consigo colocar a tela e todo mundo, senão eu teria feito. Professor Nakamura prestigiou a nossa sessão, um privilégio. O Nakamura entrou, olha só, ele não ficou É. conosco. Alguém conseguiu ver ele aí? Enfim. Só peço uma atenção, tem avaliação aqui no final, tá no chat. Por favor, avaliem e agradeço a presença de vocês. Eu também sou doutorando, tá? Sou doutorando da FEA, da USP. Qualifiquei agora, sou orientando do professor Roy Martelan. E estou falando sobre assimetria informacional. Não é muito tema que vocês estão falando, mas tem a ver com IPOs, com retornos anormais, underpricing. Legal, legal, Eu muito peço bacana, que Marcelo. coloquem ali no chat todos os grupos de pesquisa. Se vocês puderem botar os nomes, compartilhar. Eu acabei colocando o meu LinkedIn, dá uma olhada aí. Eu não sei se isso ajuda. Aí de lá a gente consegue. Vocês conseguem me buscar. Conseguiram bater a foto, legal.
Tá vendo? O meu. Vou salvar aqui, aí depois eu marco quem tiver aí nas minhas redes aí, etc. E, gente, fica à vontade da gente também fazer futuras pesquisas juntos. Eu acho que esse tema, principalmente no Brasil, é uma coisa que tem ganhado muita força e necessário, porque, primeiro, que a educação financeira, a literácia, não pode ser dada de uma forma homogênea, que é um assunto muito importante, né? A gente tem que, eu falo muito que nós somos iguais médicos, tipo nutricionista, ele não cuida de cada um de uma forma, finanças tem que ser assim também. Você tem que avaliar como a pessoa é, suas características, né, a sua história, de onde o seu meio, né, principalmente, e também vincular a literácia, né, tradicional. Bom, muito obrigado. Marcelo, obrigadão aí pelo apoio. A gente vai se encontrar daqui a pouco também. E todos vocês aí, muito obrigado, parabéns pelos excelentes trabalhos. Muito legal, a discussão durou até agora. Eu acho que os outros grupos já até terminaram já. E foi um prazer. Muito obrigado. Uma honra, gente. Obrigado. Logo, gente. Bom descanso. Bom dia. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Prazerão. Tchau, tchau. E sejam bem-vindos a todo São Paulo, quem quiser aparecer por aqui.